Camói, Camói! Bem-vindo ao podcast Papo de Educador. Eu sou o professor Damione Dabito e o tema de hoje é Matética, a arte de aprender. Oi, gente! O episódio 55 do Papo de Educador tá demais. Esse episódio é gravado com a professora Paloma para falar dessa vez sobre matética. Olha, você realmente não pode perder porque tá maravilhoso esse episódio. Mas antes eu quero dar um recado para vocês. Eu quero lembrar vocês do nosso programa de patrocínio, nosso programa de apoio ao Papo de Educador. Vocês sabem que o Papo de Educador já existe há quase 4 anos produzindo conteúdo em áudio, em vídeo. Nós damos palestras aí pelo Brasil todo e tudo isso por amor, com bastante dedicação, com bastante paixão. E agora, depois de tanto tempo nos esmerando para trazer o melhor, para produzir o melhor conteúdo para vocês, nós estamos abrindo para dar a oportunidade para que vocês possam nos ajudar a continuar com essa tarefa. E para isso, então, nós criamos o programa de apoio, o Padrim do Papo de Educador. A partir de R$10 por mês, você pode contribuir com o Papo de Educador. Se você entrar lá no nosso site, você vai encontrar um menu chamado Seja um Padrinho. E lá tem todas as orientações que você precisa saber de como nos ajudar. Ou então você pode entrar diretamente no endereço www.padrim.com.br. Mas atenção, esse Padrim não é padrinho, é Padrim com M, tá? É um padrinho meio mineiro, né? É um padrim.com.br/Papo de Educador. E lá, então, existem algumas recompensas. Então, dependendo do valor que você nos ajude, você recebe também algumas recompensas. Por exemplo, na primeira recompensa, a partir de R$10 por mês, você tem acesso ao grupo secreto de padrinhos no Facebook. E aí por diante, com R$25 você tem acesso ao grupo. Além do grupo secreto no Facebook, também o grupo no WhatsApp. E o que acontece nesses grupos? Nesses grupos, nós discutimos as pautas. Eu peço sugestões de convidados para gravar podcast com a gente, peço ajuda para definir alguns destinos, né, alguns caminhos que nós vamos percorrer no futuro em relação ao Papo de Educador. Então você vai ter um contato muito próximo comigo, Damione, e também com os embaixadores do Papo de Educador. E tem, claro, as outras recompensas, que é, por exemplo, ter o seu nome como apoiador dos nossos posts, a participação da nossa videoconferência, e olha, tem até uma recompensa que é uma videoconferência mensal, somente você comigo ou você e um dos embaixadores do Papo de Educador, e nós vamos lhe ajudar a montar um plano de aula disruptivo personalizado para a sua disciplina. Olha que bacana, né? Então, por favor, nos ajude. Eu estou bastante feliz. Nós estamos muito, muito próximos de bater a nossa primeira meta. Então, se você gosta do Papo de Educador, se você tem um carinho, se nós de alguma maneira lhe ajudamos, contribuímos para aquilo que você faz diariamente, por favor, demonstre seu carinho, a sua gratidão através do programa de apoio. Beleza? Vamos então ao nosso episódio? Muito bem, bem-vindos a mais um podcast Papo de Educador. E, gente, esse podcast ele surgiu de um jeito bastante inusitado. Eu tô aqui com uma pessoa bastante querida, que é a professora Paloma, que já é a segunda ou terceira vez? Acho que é a terceira já. Terceira vez? Qual é a música, Paloma? Eu tenho direito de pedir música. Então a Paloma está com a gente aqui pela terceira vez, que seria o 4º episódio, né? Então ela esteve com a gente no episódio 31, onde nós falamos sobre o Google for Education, que foi um episódio que nós gravamos em português, nós falamos sobre as ferramentas do Google, e a Paloma esteve com a gente também novamente no episódio 45, que nós falamos sobre currículos inovadores, que é um episódio fantástico. Se você não ouviu, na verdade esses 2 episódios são maravilhosos, mas o 45 é um episódio que eu acho que ele é se você quer inovar a educação da raiz, né? Se você quer
quer inovar, se você quer transformar o seu ambiente educacional pela raiz, eu acho que você precisa ouvir o 45, porque ele dá digamos assim, um passo a passo, ou pelo menos te dá uma ideia de início, né? Certo. De como transformar essa educação estruturalmente. Perfeito, os fundamentos exatamente, ali. Exatamente, de maneira sistêmica, né? Não é só aquela inovação de sala de aula que nós falamos dia a dia, que é ultra importante, mas se você quer ampliar essa inovação para todo o teu ambiente educacional, é muito importante ouvir, né? Então nós estamos hoje no 4º Congresso de Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal de São Paulo, que está sendo realizado no mês de setembro do ano de 2018. É o congresso de ensino do Instituto Federal de Educação, onde nós somos professores. E você que está nos ouvindo já está acostumado, porque esse é o 4º congresso e é o 4º congresso onde o Papo de Educador está gravando episódios. Sempre há inspiração. Eu confesso que dessa vez, Paloma, eu vim assim de maneira, como eu posso falar assim, apaisana. Né? Nos congressos anteriores eu vim oficialmente, mas... ou como diz nossos amigos do Sul, né? Eu vim preparado porque sempre surge muita inspiração nesse congresso. Eu gosto muito de estar aqui, né, no Conept. E eu comecei a ter uma conversa lá no refeitório, cantina. Lá na cantina, no pátio, né? Nós estávamos conversando no pátio sobre isso e não tem como, né, ouvir a professora Paloma, conversar com a professora Paloma e não se inspirar. Eu falei, para, vamos gravar um podcast, porque é um pecado não compartilhar para o mundo o conteúdo dessa conversa. E nessa conversa, a professora Paloma, ela retomou um termo que é a matética. Esse termo matética surgiu pela primeira vez aqui no podcast Papo de Educador, lá no episódio, provavelmente no episódio 31 ou 45, e ela abordou esse tema pela primeira vez sobre como que nós nos preocupamos muito com a didática, que seria a arte de ensinar, em detrimento à matética, que seria a arte de aprender. E daí, durante essa nossa conversa lá no pátio, a professora estava me explicando que ela foi vasculhar as origens desse termo, da onde ele surgiu, e é sobre isso justamente que nós vamos conversar hoje. Então eu gostaria de perguntar para você, enfim, matética, o que é? Como vive? Do que se alimenta? É curioso, sabe que eu tive a oportunidade de dar palestras em alguns lugares no Brasil e fora, inclusive em Portugal, inclusive num evento onde o Papert, Seymour Papert do MIT, estava sendo homenageado porque ele havia falecido há poucos dias. E eu tenho perguntado em todos esses lugares se as pessoas sabem o que é matética. E ninguém sabe o que é matética. As pessoas nunca ouviram falar essa palavra. Nem o Google acredita. Quando eu pergunto para ele o que é matética, ele fala assim, você quis dizer matemática? E é muito curioso, assim, o que me intriga, né, nesse desconhecimento generalizado é que eu entendo que a aprendizagem é a razão de ser da educação. Tudo o que a gente faz na educação é para que aconteça a aprendizagem. E se a matética é a arte de aprender, como é que na educação a gente não sabe o que é matética, né? Eu não estou falando que são pessoas de outras áreas que não conhecem matética. Eu estou falando de pessoas da área de educação que não conhecem a matética. Então a matética, ela foi cunhada no século XVII por Comênios. Comênios, que é conhecido como o pai da didática, né? Ele escreveu o livro Didática Magna. E é curioso porque, lógico, e ele definiu o livro Didática Magna, inclusive, ele define como sendo a arte universal de ensinar tudo a todos. Eu acho, assim, de uma pretensão. Imagina você colocando isso numa tese de mestrado ou doutorado. Imagine a banca. Ótimo. Imagine o que vai acontecer na banca, né? Porque a didática, que é uma palavra que vem do grego, ela está relacionada ao ensino, né? Então, a arte de ensinar, ou técnicas de ensinar. E ele escreveu essa obra lá em 1649, se eu não me engano, onde a preocupação dele, na verdade, e isso ele deixa transparecer em vários trechos do livro, é com a aprendizagem. Na verdade, ele queria criar uma obra que pudesse ajudar os professores a ensinar menos e os alunos a aprenderem mais. Era esse o propósito da Didática Magna. No entanto, como tudo na área de educação,
o foco da didática magna acabou sendo o ensino. E é curioso, porque na educação tudo gira em torno do ensino. A gente tem instituições de ensino, a gente tem planos de ensino, a gente tem departamento de ensino, diretoria de ensino, é tudo voltado para o ensino. E quem é o grande protagonista do ensino na educação? É o professor, né? Então tudo que existe hoje na educação é voltado para o professor. A formação inicial do professor, ele tem aula de didática, ele tem laboratórios de ensino no curso de licenciatura que ele vai fazer. Então tudo é voltado para o ensino. E me parece, né, a impressão que eu tenho é de que o próprio Comênios percebeu que isso aconteceu lá no século XVII, que as pessoas só davam atenção para o ensino, porque em 1680 ele, na verdade, foi publicada uma obra póstuma dele, porque ele havia falecido em 1670. Então, 10 anos depois dele morrer, foi publicada uma obra que se chama Spicilegium Didaticum. E essa palavra, Spicilegium, literalmente, ela quer dizer que é um feixe de milhos que foram colhidos numa segunda colheita. Então foram os milhos negligenciados na primeira colheita que são colhidos pela segunda vez. As minhas reflexões a respeito do assunto me fizeram concluir que essa obra, Spicilegium Didaticum, ela trata de alguns conceitos, algumas ideias importantes que foram negligenciadas na didática magna. E é justamente o primeiro capítulo e o maior capítulo desse livro se chama Matética. Mas explica pra gente essa questão que você me explicou sobre o Spicilegium. Eu achei super legal, da onde tirou isso, né? Então, o Spicilegium literalmente quer dizer exatamente os feixes de milhos que foram negligenciados numa primeira colheita, né? Na época de colheita, eles colhem os milhos e provavelmente os que estão mais vistosos, os mais bonitos, talvez, eles vêm na frente. E aí ficam alguns milhos pelo caminho. Então, quando eles passam uma segunda colheita e recolhem esses outros milhos que ficaram, que são muito bons, eles compõem essa segunda colheita, os milhos negligenciados na primeira colheita. E esse feixe de milhos é o Spicilegium, na verdade. E aí ele colocou esse título no livro, Spicilegium Didático. Eu falei, o que tem a ver milho com didática, com educação? Não fazia muito sentido, né? Então eu fui refletindo sobre isso e analisando o próprio conteúdo do livro. O livro está escrito, ele é manuscrito, ele está em latim. Eu não encontrei nenhuma tradução para nenhuma língua. O Comênios, ele era tcheco. Eu encontrei uma versão do Spicilegium Didático já mais moderna, impressa, de 1895, que tem uma introdução. Foi criado um primeiro capítulo, e nesse primeiro capítulo, aí sim, ele é impresso, não é manuscrito, mas é em tcheco que está escrito. E aí, quando vem o segundo e o terceiro capítulos, que são o do Spicilegium Didático mesmo, eles são manuscritos e eles... Na verdade, não, eles foram impressos, mas eles estão em latim. Eles não estão em tcheco, não estão em nenhuma outra língua. Então, assim, eu estou agora empenhada em tentar traduzir esse material, porque ali eu acho que existe uma preciosidade. A primeira discussão séria que foi feita a respeito da arte de aprender, que é alguma coisa tão importante, que é a razão de ser da educação e que tem sido negligenciada, a exemplo dos milhos, ao longo de todos esses anos. Então, nesse livro, é um livro que tem 50 e poucas páginas, 38 páginas são dedicadas à matética. E depois ele tem mais umas 15 páginas que falam de didática. Eu achei muito bonito, né, essa ideia, né, do Spicilegium, porque
no Didática Magna, com certeza, ele deixou muita coisa para trás. E acho que tudo que a gente faz, basicamente, depois que você passa um tempo, você sempre olha para trás para aquele material que você produziu, que você escreveu, no vídeo que você gravou, no podcast que nós gravamos, e você fala, poxa, tinha isso para falar, eu esqueci. Verdade. E então, eu achei de certa forma poético, Sim, né? É verdade, eu também. Esse resgate, né? E fala assim, não, peraí, tem mais coisa para falar. Coisas que são importantes e ficaram para trás e precisam ser resgatadas. Eu acho que hoje, é o momento. Nós estamos, acho que na hora e no lugar de retomar isso que ele retomou. É verdade. Parece que é até absurdo, falando agora, me parece, o meu subconsciente fala, é absurdo o que você está falando. Né? Agora é hora de retomar aquilo que Comênios retomou lá no século XVII. Pois é. Né? Porque eu começo a ver que as pessoas elas perceberam que é hora de parar de se preocupar tanto com o ensino e realmente começar a focar na aprendizagem. Exatamente. Eu acho que a questão das metodologias ativas, né? Eu acho que elas são muito isso. Parar de um pouco de pensar no ensino e pensar um pouco na aprendizagem. O ensino, ele historicamente tem sido trazido em detrimento da aprendizagem. Como você falou, é a sala de aula, são os planos de ensino, é a metodologia de ensino, é tudo focado muito no ensino. E hoje eu começo a ver algumas iniciativas que são hoje consideradas inovadoras, onde as pessoas se põem na função de aprendedores. E é interessante você falar, né, de que a gente está resgatando essa ideia de 300 anos, porque nós não fomos os primeiros a perceber e até imaginar que agora seria o momento propício, né? O Seymour Papert, em 1980, publicou um livro, Mindstorms, quando ele criou o logo. E o logo é a geometria da tartaruga, né? Era um aplicativo, uma linguagem de programação pensada para criança, que tinha por princípio exatamente a valorização da aprendizagem em detrimento do ensino. Quando os primeiros computadores começaram a ser usados na educação, eles eram usados como máquinas de ensinar. Bem dentro da lógica do estímulo e resposta. Então, tem uma pergunta, a gente coloca uma resposta que a gente acha, se está certo ganha um estímulo positivo, se está errado ganha um estímulo negativo, tenta de novo até acertar. Essa era a lógica do uso do computador na educação. E o Papert, ele questionou essa lógica, ele falou, eu quero a lógica da aprendizagem, não do ensino. O computador não tem que ser uma máquina de ensinar, tem que ser uma máquina que ajuda a criança a aprender. Na verdade, é uma máquina em que a criança vai ensinar para o computador o que ela quer. E nesse processo ela aprende. E assim nasceu o logo, era esse o princípio. E nesse livro, do Mindstorms, ele discute exatamente, ele resgata a palavra matética. E é curioso porque o Papert, ele é um matemático. Então ele diz, a origem da palavra matética é a mesma origem da palavra matemática. Não é à toa que o Google pergunta pra gente se a gente não está querendo falar de matemática. Facilita o seu. Eu tentei anotar matética no meu celular 20 vezes ele me corrigiu para matemática. Pois é. Foi irritante, inclusive. É isso mesmo. Então, esse prefixo da palavra que em inglês, math, na verdade, hoje, quando você fala math, as pessoas pensam nos números, nas contas da matemática que são ensinadas na escola. Mas, na verdade, math, em grego, quer dizer aprendizagem. É o aprendente, é aquilo que se aprende. Veja bem, os matemáticos entendiam que a única coisa importante para se aprender na vida era a matemática. Então eles se sentiram no direito de usar a palavra matética para eles. E o Papert, como um matemático, ele fala, eu acho assim que chegou a hora da gente reparar esse roubo que os matemáticos fizeram dessa palavra, porque na verdade ela tem que ver com aprendizagem e não com números ou com esses outros conceitos que a gente está acostumado dentro da matemática. É lógico que hoje a matemática é a matemática, mas ele quer resgatar o sentido original da matemática, que na verdade é a matética, que é a arte de aprender. Então ele trouxe nesse livro essa discussão e o que aconteceu foi que ele percebeu que não pegou.
As pessoas simplesmente gostaram da tartaruguinha, etc. e tal, mas ninguém falava dos fundamentos, dos princípios que estão por trás da lógica daquela ferramenta, que era uma ferramenta de aprendizagem. 12 anos depois dele publicar esse livro, ele publicou um outro livro, Children's Machine, The Children's Machine, onde ele mais uma vez tenta propor a palavra matética. E ele mesmo diz que ele tinha tentado 12 anos antes e que não tinha funcionado, mas que ele acreditava que em 1992 a cultura estava mais favorável a isso, etc. Acho que ele se enganou, porque... Alguma coisa de errado não estava certo. Exatamente. Mas eu concordo com você, Damiani. Eu acho que agora... Pena que Papert faleceu em 2016, porque assim, agora eu acho que realmente a cultura está favorável, né? Porque a despeito de tudo girar em torno do ensino na educação, a gente nunca ouviu falar tanto de aprendizagem, né? Aprendizagem baseada em projeto, aprendizagem baseada em desafio, aprendizagem baseada... Até em zumbi, você sabia que tem aprendizagem? Meu Deus, depois você procura na internet. Mas eu vou anotar agora aqui, Ana, mas... Nossa, zumbi-based learning. Então, hoje, de fato, as pessoas estão falando de aprendizagem. E quando o Papert propôs essa palavra para discutir a aprendizagem, ele disse assim, de fato, a palavra não é o mais importante. O importante é a discussão a respeito desse assunto, né? Porque ele disse assim, a matética é um órfão acadêmico. Na academia, nos cursos de formação de professores, ninguém fala em aprendizagem, né? Lembrando que a nossa conversa lá na cantina, ela começou quando você estava falando sobre o ensino híbrido. E eu perguntei por que o ensino híbrido foi traduzido por ensino híbrido e não aprendizagem híbrida, né? É verdade. É essa a reflexão que está por trás e que é importante da gente fazer. O sentido de ser da educação é a aprendizagem. Então, se a gente não colocar o foco, a nossa atenção na aprendizagem, a gente vai continuar fazendo o que sempre foi feito, que é um esforço imenso, um gasto imenso de energia em alguma coisa que não está surtindo aprendizagem, né? O Eduardo Chaves tem um capítulo de um livro que ele escreveu em 1976, um livro que falava sobre alguns princípios de filosofia da educação, os fundamentos da educação, alguns conceitos básicos. E no capítulo dele, ele falava sobre filosofia da educação e ele fez exatamente a discussão sobre ensino e aprendizagem. E ele fez a partir de duas perguntas muito interessantes. Ele disse o seguinte, é possível haver ensino sem que haja aprendizagem? E é possível haver aprendizagem sem que haja ensino? E aí ele vai fazendo essa discussão, essa reflexão, onde ele mostra com muita clareza que ensino e aprendizagem são duas coisas distintas, independentes e, em alguns contextos, antagônicas. Isso é o mais assustador. Eu gostaria que vocês estivessem vendo a minha cara, porque é absurdo isso, né? É absurdo isso. Mas muitas vezes o ensino tem concorrido com a aprendizagem. E por que essa reflexão é importante? Porque inicialmente ninguém falava de aprendizagem, só se falava de ensino. Depois começaram a falar de aprendizagem, mas assim, o processo ensino-aprendizagem, né? Ligando a palavra ensino, a palavra aprendizagem com um hífen. Como se as duas coisas fossem uma coisa só. E existe um grande equívoco nesse conceito, porque... Tudo bem, não tem problema a gente dizer que eu ensino para produzir aprendizagem. Na verdade é isso, o professor ele ensina porque ele quer produzir aprendizagem. A ideia é essa, por isso que ele fala como se fosse uma coisa só. O problema é que não é uma coisa só. O ensino é uma coisa e a aprendizagem é outra. E se ele não percebe que são duas coisas diferentes, e se ele continua achando que investindo no ensino ele vai produzir aprendizagem, ele vai continuar não produzindo aprendizagem, né? E o Papert, nos livros dele, ele discute muito o que ele chama de princípios matéticos. Quais são os princípios que estão por trás da aprendizagem? O que favorece a aprendizagem? Quais conceitos, quais ideias favorecem a aprendizagem? E aí ele tem muitas coisas interessantes que eu acho que nesse podcast a gente não iria conseguir discutir tudo isso, mas... Eu vou dar uma dica sobre uma das conclusões que ele chega. O construcionismo de Papert
né? A proposta de você trabalhar, que tem muito a ver com a cultura maker, que tem muito a ver com as metodologias ativas, etc., ela nasceu dessa reflexão. Ele entendeu que quando a gente tira um conhecimento abstrato, do nível abstrato, de dentro da nossa mente, e transforma esse conhecimento em alguma coisa concreta no mundo real, não só a gente potencializa a aprendizagem, torna significativa essa aprendizagem, como a gente partilha desse saber, desse conhecimento com outras pessoas que podem apreciar esse produto da nossa aprendizagem no mundo concreto e que não poderia fazer isso se isso estivesse dentro da nossa mente, né? Então toda a proposta de trabalho que ele tem com computador, que o foco dele é muito essa área de tecnologia na educação, onde você vai criar coisas, criar jogos, criar uma solução, criar alguma coisa que vai ser útil no mundo real, tem por princípio isso. Eu aprendo melhor quando eu aprendo alguma coisa que é útil para o mundo em que eu vivo. Quando eu aprendo alguma coisa que é significativa para mim. Quando essa aprendizagem tem relação com outros conhecimentos que eu já tenho, né? Aí, quando eu começo a falar nisso, eu começo a lembrar de vários outros autores que fundamentam todas essas outras teorias, pensando, né? Desde, sei lá, John Dewey até Paulo Freire. Paulo Freire, ele fala sobre a comunicação, ele fala sobre como o Papert, nesse livro, ele fala sobre como o diálogo, a comunicação, a conversa favorece a aprendizagem, né? Então, a aprendizagem acontece por meio disso, né? Isso sempre me lembra muito do Zé Pacheco, querido Zé Pacheco, né? E por algumas razões. Primeiro que ele diz que a experiência da Escola da Ponte foi exatamente essa mudança do paradigma do ensino para o paradigma da aprendizagem. E o que o Papert traz é exatamente, a matética é isso, é o paradigma da aprendizagem, né? Então, assim, eu acho isso interessante, porque até hoje o Zé Pacheco diz que essa inovação que a Escola da Ponte trouxe há mais de 40 anos, ela foi importante, mas ela também já está ultrapassada. Ele diz que hoje a gente já não está mais no paradigma da aprendizagem, a gente tem que procurar o que ele chama de paradigma da comunicação. Ele diz que é essa era que a gente está vivendo. Mas, quando a gente olha para as quase 200 mil escolas de educação básica que a gente tem no nosso país, quantas abandonaram o paradigma do ensino e conseguiram já mudar para o paradigma da aprendizagem, né? Então, ainda tem um árduo trabalho aí nessa mudança de paradigma inicial. E é interessante porque tem um professor da Universidade da Madeira, ele chama Carlos Fino, e ele escreveu um artigo que eu queria ter escrito esse artigo. Sabe quando você vê o artigo e você fala, era eu que tinha que ter escrito. É um artigo até recente, de 2016, que se chama Matética e as inovações pedagógicas. E ele diz uma coisa que me deixou profundamente incomodada, que é muito verdadeira, mas no fim eu discordo dele no final da história. Ele diz o seguinte, a matética, tanto para Comenius quanto para o Papert, era exatamente essa mudança da lógica do ensino, que é centralizado no professor, que é um currículo único, padronizado, preparado por ele, e inclusive não só o conteúdo, mas a forma como isso vai ser entregue para todos os alunos da mesma forma, né? A didática, na verdade, não leva em consideração que cada aluno é único, tem interesses diferentes, tem habilidades diferentes, tem ritmos de aprendizagem diferentes, e a matética é que leva tudo isso em consideração. Então ele fala assim, a escola, como ela foi concebida, dentro do paradigma didático, dentro do paradigma do ensino, ela não possibilita que se trabalhe dentro do paradigma matético. É isso que ele diz. Ele diz o seguinte, para eu trabalhar dentro desse paradigma matético na escola, eu não poderia ter um currículo único. Não faria sentido eu ter um currículo único. E ele diz assim, eu não posso nem falar em ensino personalizado. Isso não é matética. O ensino personalizado seria o professor preparar
um currículo para cada aluno e uma aula, talvez, para cada aluno para ensinar. E ele fala assim, não é isso. O currículo, dentro da lógica matética, ele tem que partir do aluno, ele tem que partir da necessidade do aluno, do interesse do aluno, daquilo que é significativo para o aluno. Como é que uma escola que está organizada, estruturada em torno de um professor para X alunos, 40, 60, 100 alunos, dependendo do nível, como é que eles vão conseguir trabalhar com currículos personalizados para cada aluno? Qual vai ser o papel do professor nesse processo? Então ele fala assim, trabalhar na lógica matética abalaria definitivamente as estruturas da escola como ela foi concebida. E aí é que vem a minha discordância dele. Na verdade, eu concordo com ele. Eu concordo que abalaria definitivamente as estruturas. Mas eu acho que é possível. Porque ele acha, assim como Ivan Illich e outras pessoas, o próprio Eduardo Chaves, eles acham que a solução para o problema da escola está fora da escola. E eu acho que, a despeito do enorme desafio, que é você abalar as estruturas da escola de forma definitiva, a ponto de colocar realmente o aluno no centro desse processo e colocar o professor como um parceiro desse aluno, como um orientador desse aluno, como um coach, eu acredito que é possível. Na verdade, eu tenho trabalhado nisso, né? Eu acho que a escola é um espaço muito privilegiado para a gente querer abandoná-la e criar alguma outra coisa fora da escola onde as pessoas possam aprender. Não que não existam hoje ambientes favoráveis, tecnologias que favoreçam isso. Mas a escola é um espaço precioso que eu acho que é possível a gente transformar a escola no espaço de matética. Realmente, quando você para pensar nisso tudo que você falou, realmente difícil entender como que a escola pode permanecer em pé, né? Ou seja, sem estar totalmente abalada para esse novo modelo de ensino. Você sabe que me veio, assim, perdão, na minha ludicidade aqui, me lembrou as academias. Você pega uma ficha, você faz uma avaliação, né? Uma avaliação do seu estado, e ele te dá uma ficha que tem vários treinamentos e várias coisas, assim, um roteiro, um circuito de exercícios que é adequado às suas necessidades. Certo. Talvez esse modelo se pareça um pouco com o que a gente precisa, né? Nossa, eu achei que você foi muito feliz na elaboração aí do seu exemplo. Por quê? Você vai para a academia porque você tem um interesse em alguma coisa que você quer aprender. E você sabe que lá tem aquilo que você quer aprender. Tem gente lá que pode te ajudar a aprender aquilo que você quer. Era essa lógica que deveria existir na educação. As pessoas deveriam vir para a escola porque elas querem aprender algo. E elas sabem que lá na escola tem pessoas que podem ajudá-la a aprender aquilo que elas querem. Querem ou precisam? Querem ou não precisam. sabem, aí entra ou ainda não outro sabem aspecto que querem, precisam. do princípio matético. O Papert fala um pouco sobre isso, sobre coisas úteis e coisas divertidas. Me faz lembrar muito as ferramentas e os brinquedos que o Rubem Alves fala. A gente aprende 2 tipos de coisas para a nossa vida. As úteis, que a gente precisa para viver, que a gente precisa para fazer, para realizar alguma tarefa. E as divertidas, que a gente aprende por prazer, porque é gostoso, porque dá sentido para a nossa vida aquilo que a gente está aprendendo. Então, a escola deveria ser o lugar privilegiado para proporcionar esses 2 tipos de aprendizagem para a gente, né? Mas quantas vezes a gente vai para a escola e, bom, a gente não pode escolher nada do que a gente vai aprender. E as coisas que são divertidas são cada vez reduzidas mais e mais para deixar o que as pessoas consideram úteis para a gente aprender. Então a gente percebe... E desculpa o meu radicalismo, eu sei que é muito errado, mas às vezes não é nem útil e tampouco divertido. Exatamente. Obrigada Isso. por falar sobre isso, por pontuar isso, porque é isso, né? A utilidade, assim, alguém disse que aquilo é útil, né? É útil para quê? Útil para quem? Né?
talvez tudo seja útil em algum contexto para alguma pessoa. Então, é essa dimensão da individualidade, da particularidade que a escola despreza. Ela não foi feita nessa lógica. Ela foi feita na lógica da massa, na lógica de um pacote igual para todo mundo, né? Na escola a gente não fala de nivelar a sala, quer dizer, o tempo todo a gente pensa todos precisam ser iguais. Ela não trabalha com a lógica de que cada um é singular e que essas pessoas foram para a escola porque elas querem aprender, mas cada uma dentro da sua singularidade. É possível? É possível. E todas essas metodologias ativas e todo esse movimento, ele trabalha dentro já dessa lógica, mas a gente está vivendo talvez uma fase de transição onde a gente enquadra talvez alguns desses projetos, desses trabalhos, ou dentro de uma aula de 45 minutos, 50 minutos, etc. Né? Então, assim, agora é a hora da gente produzir um projeto, colocar a mão na massa. Acabou, tocou o sinal, acabou o nosso tempo. Né? Então, ou a gente faz isso, ou a gente simplesmente subverte isso, que é o que mais acontece. Então, a gente vai para um espaço maker, por exemplo, e em vez de ser um espaço de criatividade, um espaço de autoria, o professor pega, dá um roteiro para o aluno e fala, pronto, agora constrói essa cadeira. E todo mundo vai construir uma cadeira. Né? Quer dizer, é o que a escola faz. Como uma amiga minha dizia, tudo que entra na escola, a escola mastiga e transforma em escola. Né? É essa a lógica. Então, a despeito disso, eu acho que a gente está sim vivendo um momento privilegiado na história da educação. Um momento de renovação, um momento onde as pessoas estão muito mais abertas, estão entendendo essa mudança de perspectiva mesmo, de paradigma. O nosso curso de licenciatura em Química foi avaliado agora, foi reconhecido pelo MEC esse ano. E até o início do ano, os questionários que vinham para a gente preencher, para fazer o reconhecimento do curso, eles eram absolutamente quantitativos, burocráticos, e a gente percebeu que vieram questionários, eles mudaram. Isso era o questionário que usavam há anos, agora eles mudaram. E aparece muito mais aprendizagem, por exemplo. Essa palavra aprendizagem, ela aparece algumas vezes nesses documentos. Então, assim, existe um clima, o universo está conspirando a nosso favor para que a gente possa repensar esses paradigmas que sempre existiram na educação. Sempre existiram, porque a escola, como a gente conhece, ela foi criada no século XVI. 1525, as primeiras escolas luteranas, a partir da Reforma Protestante, foram criadas as primeiras escolas. Em seguida, com a Contra-Reforma Católica, vieram as escolas jesuíticas, né? Eles criaram a Companhia de Jesus para estruturar as escolas católicas. Depois, mais para frente, as escolas viraram laicas, né? Viraram do Estado. Mas a escola, lá na Alemanha, essas primeiras escolas luteranas, elas foram criadas como públicas, obrigatórias e gratuitas. Elas já tinham isso como princípio, né? É até curioso isso eu nem sei se vai entrar nesse podcast porque é blá blá blá, mas é até curioso porque o Lutero tinha acabado de romper com a Igreja Católica, com a igreja dele, e ele criou ele queria que o povo tivesse acesso a alfabetização para que eles pudessem ler a Bíblia. Era esse o princípio da escola, era para que as pessoas tivessem autonomia para poder ler a Bíblia e interpretar por si só, com o seu próprio raciocínio, com a sua própria, o seu próprio entendimento. E então, me parece uma ideia muito boa. Você está querendo emancipar as pessoas, e aí ele cria a escola, e quando ele percebe, ele circula pelas escolas e ele percebe que algumas escolas estavam tendo o seu próprio entendimento, mas o seu próprio entendimento não era igual ao entendimento do Lutero. Ele cria cartilhas para as pessoas entenderem a Bíblia do jeito que ele tinha entendido. Ops, de novo, alguma coisa de errado não deu certo. Pois é. Ou deu, né? Deu. E aí você tem as escolas da Prússia, que são na mesma região, sim, que depois vieram dentro de um período mais militar e veio a mesma lógica. E é meio que o modelo adotado hoje, né? Exato. É o modelo da escola lá da Prússia, né? Exatamente. Ela é adotada um modelo massificante, um modelo onde ensina para vários para deixar todos do mesmo formato. Essa não é a lógica matética, essa é a lógica didática. A lógica matética subverte isso. E te fazer uma pergunta,
como o professor pode trazer isso para sua aula, né? Para tentar inverter essa lógica, assim. Olha, eu mudei o meu jeito de dar aula. E assim, é interessante isso. A primeira coisa é ele perceber isso, é ele se questionar. O que eu estou fazendo? Está favorecendo o ensino ou está favorecendo a aprendizagem? Uma aula que eu dê, eu posso dar uma aula. Essa aula, ela está centrada em mim ou ela está centrada nas necessidades, nos interesses, nos ritmos de aprendizagem dos meus alunos? Quando ele faz essa pergunta, ele vai entrar em crise, como eu entrei. Como eu entrei? Não sei se eu já saí. Eu não sei se eu já saí, mas eu entrei. Mas eu entrei. Porque é a hora que a gente percebe que o que a gente está fazendo não tem sentido. O primeiro passo que a gente precisa para mudar é perceber que o que a gente está fazendo não tem sentido. E a gente vai perceber se a gente fizer essa pergunta, simplesmente. O meu aluno está aprendendo? O que ele está aprendendo é relevante? É significativo para ele? Né? A gente começou a fazer essa mudança no curso de licenciatura em Química e eu acho que a gente tem adotado um modelo interessante de transição que, ao mesmo tempo, ele é gradual, mas, ao mesmo tempo, ele é de uma vez só. A gente fez uma mudança geral. A gente pegou assim... Qual é o currículo que a gente tem? A gente teve um pouco dessa conversa lá no episódio sobre currículos inovadores. O que era para eu estar ensinando aqui nesse curso agora? Né? E se eu fosse trabalhar no formato normal, eu simplesmente pegaria aquele conteúdo, aqueles objetivos, montaria as minhas aulas e daria um pacote para todos os meus alunos. A primeira mudança que a gente fez, a gente convidou os alunos para fazerem o planejamento do semestre com a gente. Então, eu falei, olha, gente, eu vou compartilhar com vocês. No nosso plano, está dizendo que a gente precisa trabalhar com isso. Ah, mas o que é isso, professora? Isso daqui é mais ou menos isso daqui é mais ou menos aquilo. E outra coisa, a gente subestima muito os nossos alunos. A gente acha que eles não sabem dos assuntos que a gente está falando. Muitas vezes, eles sabem mais do que a gente a respeito de alguns daqueles assuntos. É verdade, né? Verdade. E trazer o aluno para conversar comigo sobre o que a gente vai aprender junto ao longo desse semestre... mudou tudo, na verdade. Então, aí a gente permitiu, por exemplo, que eles construíssem os seus percursos de aprendizagem, porque se a gente está lá para estudar determinado conteúdo, sei lá, qual, e eu tenho um aluno que já sabe aquele conteúdo, qual é o sentido, qual é o nexo de eu sentar esse aluno na minha aula e fazer ele ficar me ouvindo falar sobre um assunto que ele já conhece? Então, a partir desse momento em que ele já sabia tudo o que ia ser aprendido, veja bem, até o próprio plano, o PPC, né, do curso, passou a ser um instrumento útil para a gente. Aquilo que era só um documento burocrático, que o aluno nem tomava conhecimento dele, passou a ser um instrumento nosso de trabalho, de aprendizagem. Porque o aluno começou a ter conhecimento daquilo, entender, questionar. Mas, professora, isso daqui eu já sei. Mas, professora, por que eu preciso aprender aquilo? E se eu, como professora, não consigo responder por que você precisa aprender aquilo, se nem eu consigo, então é melhor a gente tirar aquilo, não é? Não é mais honesto a gente falar pode realmente... ser útil. Então, quando for útil, então a gente fala. Usa. Ou então, olha, professora, eu acho que para mim isso é útil. Então tá bom. E se você aprendesse sobre isso, você fizesse algum projeto para se aprofundar nesse assunto, mas não precisa todo mundo fazer isso. Exatamente. Não precisa parar tudo. Vamos lá, galera. Todo mundo, presta atenção. Exatamente. Então, são essas pequenas mudanças. Na verdade, elas não são pequenas, elas são gigantes. Mas elas são super possíveis de se fazer, né? Então, quando isso acontece com muita frequência, pelo menos nas minhas aulas, quando eu estou explicando alguma coisa, um aluno vem, professor, mas eu conheço outro jeito de fazer isso. Olha, você conhece? Legal, mas é isso, é exatamente isso que nós estamos falando, o objetivo, né? Nós vamos chegar. É isso mesmo, professor, eu já usei. Então, você pode explicar pra gente agora? Agora eu não consigo, mas pode na próxima aula, então? Você tem meia hora, 15 minutos para falar sobre isso? Você pode? E é engraçado como brilha o olho, né? É incrível. E é engraçado como os amigos dele prestam atenção. Muito porque se ele der um deslize, ele vai ser zoado muito pelos amigos. É verdade. Então, eu não sei se os amigos prestam atenção pela razão certa. Mas o fato é que prestam. E é muito interessante como a gente acaba aprendendo coisas que a gente ainda não tinha aprendido. Muito. Né? Então, em vez... Né, é a mesma lógica, por exemplo, do PBL. Aliás, Papert, quando fala de matética, ele compara muito com a heurística, né? Que é exatamente essa base da resolução de problemas. Em vez de eu ensinar, eu defini o que você precisa aprender.
ensinar essas coisas para você, me esforçando para você decorar o máximo possível essas coisas. E no final, propor um exercício para você aplicar isso que você aprendeu, ainda que seja um exercício super inútil no contexto do mundo real e apenas útil dentro do contexto de sala de aula, se em vez de eu seguir essa lógica, eu inverto isso. Eu começo com a aplicação, eu começo com um problema, eu começo com... E assim, a gente tem tantos problemas reais no mundo que a gente precisa pensar em soluções para ele. Por que eu vou ficar inventando problema de mentira dentro da escola, né? Pega um problema. Falou tudo, tem tanto problema real e urgente. E urgente. Pega esse problema. Deixa o aluno pensar o que é que ele vai precisar aprender para resolver esse problema. E aí deixa ele aprender aquilo e resolver esse problema. É uma inversão da lógica. Os elementos estão todos ali presentes, mas a lógica é que muda, né? Em vez de eu preparar uma aula para você, para ensinar sobre a tecnologia na educação, eu te trago um problema. Por que eu preciso usar a tecnologia da educação? De que forma que a tecnologia me ajuda a aprender melhor? O que eu faço com a tecnologia que eu não faria sem? E deixo ele resolver isso para mim. E fala assim, me traz uma aula sobre isso. É só isso. Eu não preciso nada mais do que isso. E aí ele vem. E ele sempre me surpreende. É assim, eu nunca não fui surpreendida pelas aulas que os meus alunos trouxeram. Lógico, muitas vezes eles trazem coisas que eu teria dito para eles, mas eles sempre trazem coisas que eu nem sabia e que eles acabam me ensinando. Novas nuances, novas visões, novos produtos, novas tecnologias, eles tudo. conhecem autores diferentes, fontes diferentes, experiências diferentes. Experiências diferentes é tudo, né? Bom, Paloma, eu queria te agradecer. Nós já estamos conversando há bastante tempo e eu tenho tantas anotações que eu gostaria de falar, então vai ter que ficar para uma parte 2. É sempre um prazer. Eu vou deixar para você que está nos ouvindo todos esses links, livros, sites, autores, eu vou deixar isso